Olá a todos, Ricardo Tomé falando pelo Conselho. O que define poder? Ou melhor, o que define o poder não tirânico? Bom, primeiro temos que definir o que é poder tirânico. É aquele que, por um grupo de pessoas ou por uma pessoa, é exercido através da dissuasão estratégica ou através de força bruta. Bem, então o que define o poder que não é tirânico, ou seja, aquele que lhe é concedido? Bem, e o poder aqui, nesse contexto de concessão, o que ele é na verdade uma troca, não uma via de mão única. Lhe é concedido o poder de influência sobre alguém ou um grupo, e em contrapartida você acumula responsabilidades sobre aquele indivíduo ou aquele grupo. Digo, estar no topo de hierarquia geralmente nos consome como indivíduos porque nos faz responder por nossas atitudes. Estar numa posição de poder nos coloca em um beco sem saída. Porque tudo o que der de errado como consequência de nossas escolhas ou opiniões ou colocações ou ações nos será cobrado de volta. Esse é o peso do poder concedido. Bem, e o que isso tem a ver com o status de liderança masculina, seja num meio, numa sociedade ou mesmo numa relação entre homem e mulher? Bem, liderar uma relação ou uma família nunca foi um benefício em si mesmo. Isso porque tudo aquilo que vier como consequência de uma má atitude será pesado em suas costas, já que você é o líder e você é aquele que toma as decisões. Lhe custam caro e você, nessa posição, não pode culpar terceiros, o contexto ou mesmo a pessoa a qual é subordinada a você nesse sentido. E essa é a visão de homens de topo e hierarquia que temos hoje, ou macho alfa, né? Dentro de um pequeno grupo ou numa macro escala, né? Ou até numa área de dominância, como esporte. Esses indivíduos em topo de hierarquia não só são tidos como exemplos e, portanto, extremamente vigiados, como também são responsabilizados pelos seus atos de forma impiedosa por aqueles que lhe concederam esse poder, esse benefício, essa fama ou esse estrelato. Então você, mais abaixo da pirâmide, que não se colocou ou não busca esse tipo de status ou visibilidade, pode se permitir errar, pode se permitir exageros em um ou outro episódio de sua vida, pode errar. No entanto, esses indivíduos que estão acima, cada erro, cada passo, cada caminho trilhado desses entendidos como machos alfas são pesados de forma mais agressiva e impiedosa também. Afinal de contas, quando um contexto se torna cada vez mais estreito, todos nós buscamos alguém em quem culpar e dificilmente culpamos a nós mesmos. É coisa do caráter humano, na verdade, né? Então, nada mais justo do que, claro, na visão deles, culpar esse líder, essa pessoa que está acima, tomá-lo como exemplo para que os de baixo, que o admiram ou o seguem ou o veneram de alguma forma, repensem seus atos e mudem culturalmente as suas práticas, baseados na punição que esse outrora líder ou alfa sofreu. Em guerras, inclusive históricas, ao longo da humanidade, os líderes são tomados como exemplo para que desmoralizem as tropas e os exércitos inimigos. Líderes religiosos são postos em xeque, passam por torturas para que aqueles que o seguem desistam de seguir o mesmo caminho que ele. No entanto, esse líder que resiste acaba fortalecendo também a sua base de seguidores e criando exemplos de fortitude e de heroísmo. Isso se ele não perecer ao julgo da população. Ser um homem de hierarquia nunca foi exatamente um privilégio. Ele possui seu privilégio a partir do momento em que aqueles que concederam esse poder não voltam às suas tochas e frases revoltadas para ele ou desejam tomá-lo de exemplo para mudar o comportamento social daqueles que o têm como um indivíduo realmente louvável ou digno de admiração. E se antigamente os líderes religiosos, políticos, eram aqueles entendidos como os homens em topo de hierarquia, ou os macho alfa, hoje em dia quem são esses homens em topo de hierarquia? Bem, empresários, atletas, aqueles que compõem o grupo chamado pela galera mais crítica de Beautiful People ou a classe artística, todos eles têm poder de influência para criar tendências e criar comportamentos, gerar comportamentos. Então, quando um deles sai daquele padrão estabelecido por nossa cultura, todos voltam-se para ele, não pelo que ele é em si, mas pelo que ele representa, que é um exemplo para muitos. É como se fosse um dominó. Você toca na primeira pedra e todo o efeito em cascata, que seriam seus seguidores, cai em seguida, mudando e revendo seus posicionamentos, inclusive culturais, né?
Agora, voltando para um dos exemplos nas relações entre homem e mulher e o que mudou ao longo do tempo e também fragilizou essa dinâmica de poder entre a relação. Como eu comentei antes, liderar uma família ou ser entendido como alfa de algum grupo não era algo que era bem visto por todo mundo. Nem todos querem liderar por saberem do peso da coroa. Então, se essa posição é tão desvantajosa, o que um líder ou um alfa ganharia em troca de estar numa posição tão delicada como essa? E é aí que tá. Poder, como eu disse, é responsabilidade, e responsabilidade implica autoridade. Responsabilidade sem autoridade é escravidão. E hoje em dia, o que acontece com a ideia de macho alfa, e é por isso que eu critico muito ela aqui. Porque o poder que lhe é concedido numa relação, caso você assuma essa postura de liderança, ela é uma sensação falsa de poder. Isso porque as relações privadas se tornaram públicas. A opinião pública está mirando as relações privadas entre as pessoas, seja juridicamente, seja culturalmente e socialmente. Agora você não se relaciona apenas entre você e a sua mulher, mas as suas atitudes e as atitudes de sua mulher estão sujeitas ao julgo popular e à interpretação deles sobre o que ocorre dentro da sua relação. Portanto, a noção de relação privada e de problemas privados sendo resolvidos em âmbito privado, ao longo do tempo foi se publicizando, perdendo então seu caráter individual ou de indivíduo para indivíduo espontaneamente, e sendo cada vez mais refém da opinião pública. E por que eu digo isso? Porque o poder que um homem alfa acha que tem numa relação é ilusório, pois aquele que irá interpretar uma ação como legítima ou não dentro daquele âmbito não é mais a sua companheira, namorada, esposa, mulher, e sim entidades externas que possuem seus vieses. E entidades essas eu falo o poder público, a cultura jurídica e etc. E aqui vale um adendo sobre a interpretação que o Estado tem, as forças públicas, da relação entre homem e mulher. Como no passado recente, além de liderança, o homem possuía um papel de provisão, o Estado entendia que a mulher era o ente hipossuficiente da relação, aquele o qual, sem o homem, estaria desamparada. Naquele contexto, socioeconômico inclusive, de pouco trabalho e autonomia financeira feminina, acabava que o Estado, na ausência do homem, tentava compensar isso, a ausência dele, para equilibrar o jogo da sobrevivência da mulher no ambiente mais hostil socialmente a ela, já que ela não possuía a autonomia, se realocar depois de certa idade no mercado de trabalho, após se divorciar, se separar e coisas do tipo. Acontece que hoje, apesar da dinâmica financeira ter mudado e das relações de trabalho estarem muito mais equilibradas, a cultura estatal e jurídica continuam entendendo que a relação entre homem e mulher é como a relação entre patrão e empregado, onde o empregado, por ter mais hipossuficiência, possui mais tendência a interpretá-la como vítima na situação. Tudo isso para evitar uma situação de contexto de desamparo da mulher. Nesse sentido, muito da cultura jurídica ainda permanece com esse estado cultural de proteção à mulher, entendendo-a como aquele mais frágil e de possível abandono assim que o homem sair da relação. Mas essa interpretação da lei já não cabe mais nos dias de hoje. Não só pela ideia de casamento estar muito mais fragilizada, como também da independência financeira de ambos agora, não nessa relação mais hierárquica, acabar tomando uma outra dinâmica na relação entre homem e mulher. Então, mesmo num contexto onde a mulher não precisa ser mais protegida socialmente e juridicamente, onde a interpretação jurídica pode ser muito mais balanceada e justa, o corpo jurídico e o corpo social são feitos por seres humanos que ainda possuem essa bagagem de entender a mulher como o ente hipossuficiente da relação, mesmo quando a culpa pode ser partilhada ou até mesmo, em muitos casos, dela, da própria. Inclusive, penas diferentes são aplicadas para homens e mulheres que praticaram o mesmo crime. Isso, claro, é uma estatística, eu posso colocar na descrição do vídeo. E isso, claro, sem mencionar o abandono parental, que mesmo que a maioria dos homens desejem que seus filhos fiquem com as suas mulheres, aqueles que porventura queiram criá-los possuem uma barreira cultural e jurídica muito mais espessa para lutar e conseguir a guarda dos seus filhos ou uma visita muito mais equilibrada, porque o Estado entende que é muito mais direito da mulher estar com seu filho em detrimento do homem. Isso são apenas exemplos daquilo que o homem que está contra essa maré cultural deve
enfrentar como barreira para poder buscar o mínimo de tratamento equânime em muitos dos aspectos dentro do corpo jurídico. Esse parênteses foi feito para entender o contexto jurídico que, em muitos casos, culturalmente está viciado a ponto de, em pontos específicos, favorecer o aspecto feminino como hipossuficiente na relação. Poderia falar aqui de outros casos, além do abandono parental, como, por exemplo, pensões parlamentares ou pensões para filhas militares que até hoje permanecem, beneficiando até hoje, num contexto mais equânime financeiramente, viúvas de militares ou de funcionários públicos de médio ou de alto escalão. Bem, fechando parênteses, qualquer autoridade que lhe é concedida hoje numa relação é apenas um teatro. O poder que você acha que possui de decisão, de ação e de opinião dentro de uma relação se trata apenas de um teatro, onde você e a sua esposa ou sua mulher sobem ao palco para encenar. Porque ela lhe concede o poder para ser responsável pelo relacionamento, mas você não possui mais a autoridade plena e irrestrita sobre aquela relação. Portanto, o poder concedido também é deturpado aqui, já que a partir do momento em que aquele que é governado sentir-se insatisfeito, mesmo que você, quem tenha acumulado responsabilidades ao longo de anos, décadas, a sua companheira ou cônjuge pode te destituir desse poder baseado na interpretação de órgãos externos, como o poder público, o judiciário ou opinião pública. Portanto, o homem alfa nada mais é do que um fetiche imaginário para suprir a necessidade de fantasia feminina, e não um poder prático a ser exercido pelo homem que acumula essas responsabilidades de liderança na prática. Aquele indivíduo que se coloca numa relação dita como reacionária dos anos 50, achando que aquele ambiente é o mesmo de hoje, bastando encontrar uma mulher interessante para isso, o que ele está fazendo, na verdade, é confiar à sua mulher uma arma apontada para a sua própria cabeça, carregada com munição. Porque a partir do momento em que ela enjoar daquele fetiche, daquele teatro, ou achar que pode fazer melhor ou mudar para uma situação melhor, ela simplesmente dispara e você é automaticamente destituído, mesmo estando no poder, mesmo liderando a família, tendo acumulado responsabilidades e traumas advindos dessa responsabilidade, que, como eu comentei, não é exatamente um privilégio ser líder, já que você é o culpado quando as coisas dão errado. Você é quem vai ser usado de exemplo para toda a opinião pública ou setor jurídico que bater o martelo sobre aquilo que aconteceu no âmbito privado entre o casal. A dominância de um homem fora do ambiente de uma relação tradicionalizada e espiritualizada é uma ilusão contemporânea. Você, numa relação secular e moderna, não possui poder. Você finge ter poder e aqueles que te elegem fingem obedecer a você, até o ponto em que é conveniente. E por que uma relação espiritualizada seria uma barreira a mais de imunidade contra esse julgo externo, digo, do setor jurídico, social e cultural? Isso porque o caráter transcendente de uma relação não é igualitarista e nem pretende ser. Pelo contrário, cada sexo possui um arquétipo e um lugar nessa relação. E se ambos nessa relação, o homem e a mulher, creem nessa transcendência baseada nessa divisão desigual, porém harmônica, que a espiritualidade nos insere, sendo ela uma crença, o recorte de contexto cultural, de opinião pública ou a cultura jurídica de momento são entendidas como passageiras, como mundanas, como irrelevantes, se o casal estiver sintonizado numa sincronia visando o transcendente e, portanto, numa missão de vida espiritual em sua união, cabendo a ambos, no âmbito interno da relação, julgar se a atitude daquele que lidera para aquele que é liderado mantém-se fiel à visão espiritual ou religiosa daquela a qual ambos se propuseram no início da relação e ao longo dela. O tempo para a mulher e para o homem tradicional é diferente do tempo para o homem e a mulher secular, pós-moderna ou reféns da cultura do momento. Portanto, a dominância do homem numa relação mundana é um teatro, onde o público é o setor jurídico e a sociedade civil, e os protagonistas são você e a sua mulher ou sua companheira. E a partir do momento que a sociedade entender que a relação de vocês deve mudar, elas julgarão e tomarão um lado. A sua relação secular não é mais privada. Um print, uma gravação fora de contexto ou qualquer coisa do tipo e você vai a júri popular. O macho alfa na sociedade moderna é uma ilusão, uma abstração, ou pior, um fetiche feminino. E quanto mais em cima da hierarquia você tiver, mais você será tomado como exemplo pela multidão para mudar o comportamento daqueles que o seguem. Seu julgamento será impiedoso e você sequer terá direito à defesa. E mais uma vez, responsabilidade sem autoridade
é escravidão. Eu sou Ricardo Tomé, falando pelo Conselho. Até a próxima.